A última entrevista. Olá, meu nome é Jason Miller e você está no Exclusive Time. E agora entraremos com a matéria da semana. Hoje falaremos do caso que está intrigando toda a população e as autoridades. Hoje entrevistaremos Jonathan Frey, o homem mais velho do mundo, segundo seus documentos, é claro. Holofotes e aplausos inundam o auditório. Entra um rapaz na casa dos 30 anos de idade e senta-se ao lado do apresentador. Seja bem-vindo, John. Posso te chamar assim, não é mesmo? Seriamente e sem dizer uma só palavra, o entrevistado responde que não. Me desculpe, Jonathan, mas... Enfim, vamos ao que interessa. Essa semana você foi encontrado nu na rodovia 16, portando apenas os seus documentos. Mas o que é o mais estranho nessa história toda é o fato de seus documentos datarem de 1884 e serem completamente verdadeiros. Segundo especialistas, seus documentos são mesmo dessa época e as digitais que estão marcadas nele são realmente suas. Qual explicação você pode nos dar, Jonathan? O entrevistado corre os olhos pela plateia, olha para o telão atrás dele e bebe um pouco da água que está ali exclusivamente para tal finalidade. Tudo isso é verdade, responde Jonathan. Eu nasci em 14 de fevereiro de 1884 e isso faz com que eu tenha 134 anos de idade. As bocas de muitos da plateia formam um O, enquanto outros riem incrédulos. Mas você não aparenta ter essa idade toda, Jonathan, ironiza o apresentador. Você está bem melhor que muitos aqui. Qual o segredo? Você passou esse tempo todo dormindo? Mais gargalhadas ecoam da plateia. Jonathan Frey não acha graça alguma naquilo. No lugar onde eu estava, o tempo não passa do mesmo jeito que aqui. E onde você estava, por um acaso? Na lua? Jonathan fecha o senho e mostra não estar gostando daquelas brincadeiras. Mas isso tem um motivo. Não era na lua, mas... talvez eu estivesse perto dela. Por perto da lua? Eu vou contar a minha história e vocês. Não vejo mais motivos para ficar escondendo tudo o que tenho para contar. Não tem mais muito tempo mesmo. Certo mistério ressoa junto das palavras de Jonathan, e isso deixa a plateia apreensiva. Tempo? Tempo para quê, Jonathan? Vou contar tudo aquilo que sei. Aliás, irei contar tudo aquilo que passei. Eu morava com minha esposa, Cindy Madeleine, no rancho que ela herdara dos pais. Nós vivíamos tranquilamente do cultivo de cenouras e tomate. Cindy também vendia rosas para arranjos de festa, mas era das hortas que tirávamos a maior parte do nosso sustento. Toda a minha história começou em 1914. Era outra manhã de outono em que Cindy e eu tínhamos que colher algumas rosas, mas algo estava estranho no local. Nossas flores haviam sido esmagadas de um jeito nada convencional. Cindy ficou maluca quando viu aquilo. Mas que inferno! Reclamou ela. Será que o Stim deixou a droga dos seus cavalos soltos outra vez? Não sei, querida, mas eu vou lá tentar descobrir. Fui até a casa do nosso vizinho para tirar satisfação daquele problema. Afinal, não era a primeira vez que acontecia. Mas, quando passei em frente do seu celeiro, vi todos os seus cavalos muito bem presos. Acabei por achar estranho. Posso te ajudar, Frey? Perguntou o Sr. Stim ao sair de sua casa. Para falar a verdade, eu ia te perguntar uma coisa, mas já tive a resposta. Depois daquilo, voltei para casa. Na manhã seguinte, tudo se repetiu. As flores estavam ainda mais amassadas e Cindy bem mais furiosa. Amor, você tem que resolver isso aí com o Sr. Stim. Nossa, eu suspirei com aquilo, pois eu sabia que a culpa não era dele, mas quando a Cindy punha algo na cabeça, era só por Deus para tirar. Quando eu cheguei ao rancho vizinho, senti um ar diferente. Tudo estava muito vazio e os animais pareciam não estar no celeiro. Bisbilhotei pela janela da porta da casa, mas não vi nenhum sinal do Sr. Stim. Que raios está havendo aqui? Perguntei a mim mesmo.
Eu já estava prestes a voltar quando um psiu me chamou a atenção. Olhei na direção do chamado e notei que era o Sr. Stein dentro da sua casa. Ele estava apreensivo e me chamava para perto dele. "Entre, Jonathan, rápido!" disse ele ao abrir a porta. Mas eu hesitei, pois ele empunhava uma espingarda de 2 canos. "O que está acontecendo, Stein?" "Droga, Jonathan, entre de uma vez!" Então eu acabei por entrar. "Abaixe isso, Stein." Você não viu? Você não os viu?" "Eles quem?" "Os Homens de Fogo, Free. Os Homens de Fogo." O Sr. Stein era um solteirão ranzinza, mas não tinha idade para já ter perdido as estribeiras. Ao ouvir aquilo de sua boca, era algo que me incomodava um tanto. "Do que o senhor está falando? Ontem à noite eu vi uma coisa estranha passando por cima da sua casa, Jonathan. Parecia um pesqueiro de metal, em chamas. Ele passou, soprou fogo da barriga e veio até aqui no meu quintal." "O senhor está bem mesmo, Sr. Stein?" "Eu não estou maluco, Jonathan. O fogo que ele soprou com a barriga formou um desenho no seu jardim. Você não percebeu?" "Não." Ele me tomou pelo braço e me puxou até o seu andar de cima da casa. Foi estranho demais o que o Sr. Stein me mostrou de lá. Por sua janela era possível ver alguns símbolos marcados no meu jardim. Símbolos que pareciam ser tribais, mas não eram parecidos com nada que eu já houvesse visto ou algo que um ser humano normal pudesse fazer. "Jonathan, isso não é nada. Depois que o objeto estranho pairou sobre a sua casa, veio até aqui e despejou 2 feras. Elas pareciam tigres. Malditos tigres, Jonathan. Mas eles não tinham pelos. As criaturas tinham couro que mais parecia de jacaré ou da droga de um rinoceronte, não sei. Eles tinham uma bocarra cheia de dentes para fora. Esses monstros entraram no celeiro, Jonathan, e destroçaram os cavalos." "O senhor tem certeza de tudo que está me contando?" "Tenho, porra! Eu já te disse, eu não tô maluco. Se você quiser dar uma olhada na droga do celeiro, fica à vontade, vai lá." "Sr. Stein, esse assunto tá estranho demais para mim. Eu preciso voltar para minha casa." Deixei o Sr. Stein para trás, mesmo com ele me implorando para arrumar as minhas coisas e ir embora dali. Ele me dissera que iria embora e, pela cara que ele fez de preocupação, acabei não duvidando de suas palavras. Não sei o que deu em mim, mas quando me vi do lado de fora da sua casa, resolvi dar uma olhada no celeiro. Eu me arrependi, pois não via nada além de tripas espalhadas por toda parte. Depois de ver aquilo, imaginei se o Sr. Stein havia forjado toda aquela conversa ou se ele, por alguma remota chance, estava falando a verdade. A maluquice dele só podia estar passando para mim. Isso não era possível, pensei. Então, fui para casa. O dia correu normal e então o crepúsculo tomou conta do céu. Você tá ouvindo isso?" perguntou Cindy, no meio da noite. Eu ainda estava atordoada por aquele despertar repentino e acabei não compreendendo muito bem o que ela me dissera. "Não é nada, meu amor, volte a dormir." "Vai dar uma olhada, parece que tem alguma coisa pegando fogo lá fora." Naquela época, a energia ainda não havia chegado à zona rural, então se você por um acaso viesse qualquer clarão à noite, provavelmente era um incêndio. Eu acabei por descer e ver o que estava incomodando Cindy. Eu não ouvia nada, as janelas fechadas também não me permitiam ver, mas quando escancarei uma delas, fui surpreendido por uma luz tênue, refletindo nas flores que ainda se mantinham de pé. Aquilo foi estranho demais. Saí pela porta empunhando minha espingarda, já pronto para afugentar qualquer maldito ladrão. Mas quando tive diante de mim a causa da luz, eu quase caí de susto.
Dois espectros caminhavam pela horta. Eles eram parecidos com homens, mas somente em forma, pois não tinham rostos e nem usavam roupas, nem nada. A superfície dos seus corpos era brilhante, parecida mais com magma puro, mas sei muito bem que não era, pois aquelas estranhas criaturas nem eram sólidas. Como assim não eram sólidas? Impertigou o apresentador. Depois que eles me viram, eu não esperei para disparar contra eles, mas foram disparos em vão. As balas cruzaram a noite e passaram direto por eles inofensivamente. Eles caminharam calmamente em minha direção. Eu, em contrapartida, continuei a disparar, mas quando vi que nada estava surtindo efeito, deixei tudo para trás e fui por Cindy. Um grito de horror desceu a escada. Na hora tive a certeza que aquele grito ecoara da garganta da minha mulher. Quando cheguei ao quarto, encontrei um monstro Eu encontrei um monstro de 4 patas destroçando Cindy. A fera tinha a mesma descrição que o Cianestin me dera e fazia jus a qualquer pior pesadelo. Eu não suportei ver aquilo. Um misto de medo e raiva começou a fervilhar em minha mente, mas a raiva parecia estar prestes a sobrepor tudo. Voei sem pensar contra o monstro, mas antes que eu pudesse trombá-lo, meu corpo simplesmente parou no ar e deixou de me obedecer. A criatura manteve-se impassível sobre o corpo de Cindy, enquanto me assistia flutuar no sentido contrário ao dela. Então eu gritei e gritei, sem poder fazer nada, ao vê-lo voltar a se alimentar da carne da mulher da minha vida. Depois desse momento eu não me lembro de mais nada até acordar no laboratório onde eles me colocaram. Laboratório? Que o monstro te colocou? Abismado, questionou Jason, o apresentador. Não. Foram os homens de energia. Foram eles que me puseram lá. Eles têm uma espécie de poder telepático e com isso manipularam muito. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Jonathan. Manipularam como? Durante anos eu fui submetido aos mais variados experimentos daquela raça. Na época eu não compreendia do que se tratava tudo aquilo, mas de pouco em pouco fui sincronizando minha mente com a deles e acabei descobrindo as intenções por trás de cada situação que eles me submetiam. Eles não tinham olhos, mas enxergavam, não tinham boca, mas se comunicavam perfeitamente. Tinham forma humana, mas não se pareciam em nada com qualquer coisa que eu já houvesse visto. Eles pertencem a uma raça bem mais evoluída e antiga que a nossa. Eles são octadimensionais, Jason, e estão milhões de anos-luz à nossa frente. Eles são de onde, Jonathan? De Marte? De Júpiter? Do que você está falando? Não. Eles não são de lá, eles são de muito mais longe. Pense da seguinte maneira: criminosos cometem crimes perto de suas casas? Jason calou-se, pensativo com a resposta de Jonathan. Primeiro, eles me colocaram em uma espécie de cadeira repleta de fios e eletrodos neurais que entraram como lanças na minha cabeça. Depois, eles esvaziaram meu corpo, retirando até a última gota de qualquer fluido presente em minhas entranhas e depois me encheram com outra substância. Segundo eles, aquilo era para que eu não morresse durante as sessões. O próximo passo dos seres foi me clonar e replicar milhares e milhares de vezes em muitos eus que se formavam em uma parede interminavelmente grande.
O lugar ficava bem de frente para a cadeira onde eu ficava e era composto por cilindros translúcidos mais parecidos com tubos de ensaio. Ali eu via meus clones. Essa foi a única cena que eu realmente vi com meus próprios olhos durante todos esses anos. Vários e vários Jonathans em crisálida dentro de cilindros de vidro. Mas o mais interessante era que, de alguma forma, eu tinha uma ligação com cada um daqueles clones. Uma ligação mais que neural, onde eu sentia tudo o que eles sentiam. E via tudo o que eles viam em minha mente. Os seres que me levaram disseram que enquanto cada um daqueles clones fosse devidamente usado, aí sim eu seria libertado. Eu até achei cômico quando eles me passaram tal informação, pois o número de clones naquela parede era impressionantemente grande. Então, tudo começou. Senti na pele como é ser empalado, esfolado, asfixiado, queimado, petrificado, eletrocutado e todas as terminações em ados que você possa imaginar. Eles desmembravam os clones e juntavam as partes para ver se suas substâncias medicinais funcionavam, e eu sentia tudo como se cada etapa dos procedimentos estivessem acontecendo diretamente comigo. Eles alimentavam criaturas de outros mundos com clones vivos, e eu sentia perfeitamente meu corpo ser triturado por entre os dentes das mais variadas feras. Por várias vezes, eles aplicaram pigmentos na pele e nos olhos dos clones para alterar a coloração. Na maioria das vezes não conseguiram nada além de derreter os tecidos, mas continuaram tentando, e eu continuei sentindo. Expor os clones ao frio extremo, pressões extremas, estresse, desgastes físicos. Essas também foram medidas tomadas pelos seres de energia. Enquanto tudo isso acontecia, eu me via como as cenouras e tomates que cultivávamos no rancho. Eu lembrava que sempre que uma praga tentava se apoderar da plantação, nós lançávamos veneno em tudo e exterminávamos as pragas. Também já existiam cartilhas ensinando a fazer cruzamento com as variedades desses legumes para criar outros mais fortes, resistentes e saborosos. E no meio daquela insanidade toda eu pensava se não era isso que estava acontecendo. Será que eu não estava sendo o tomate e eles os produtores? Os seres de energia pairavam sobre outros planetas, deixavam alguns eus por lá e mapeavam a sobrevivência do grupo. Eles vistoriavam os clones enquanto os mesmos eram devorados, mortos em pântanos venenosos, mortos em desertos e até enquanto eles se matavam depois de enlouquecer por comer alguma planta alucinógena. Assisti meus clones digladiarem com socos e mordidas depois de semanas sem dormir. Os vi arrancando as próprias orelhas depois de dias ouvindo ruídos perturbadores, e também os vi furando os próprios olhos depois de sessões de lavagem cerebral. Mas o pior de tudo era que eu queria aquilo que eles faziam. Eu queria que eles fizessem tudo aquilo, pois eu já não aguentava mais passar por cada uma daquelas situações. Os anos foram passando, lentos, mas foram passando. Os clones também foram se esvaindo e eu segui, fadado a sofrer sem nem mesmo poder morrer. No dia em que o último clone foi incinerado para teste de carbono, eles me disseram que eu, enfim, estava livre e que eu poderia viver em paz dali em diante. Um sorriso sem vontade cruza o senho de Jonathan. E como diabos eu poderia viver em paz depois disso tudo? Meio estranho, né? Acreditar em tudo isso.
E depois eles te deixaram na estrada e tudo acabou, ironiza Jason. A plateia gargalha irreverentemente da brincadeira do apresentador. Na verdade, ainda nem acabou, fala Jonathan perigosamente antes de acender um cigarro. Senhor Jonathan, o senhor não pode fumar aqui dentro. Tenha certeza de que hoje é o dia em que se pode fazer tudo, meu caro, responde Jonathan, sorrindo e baforando a fumaça tragada há pouco. De chofre, o apresentador leva a mão ao ouvido. Ele estava recebendo uma notícia do diretor. O senhor tem certeza? Não, claro, tudo bem, sim senhor. O telão atrás da entrevista é ligado. Uma jovem repórter âncora aparece arfando durante uma transmissão ao vivo. Jason, você está me ouvindo? Jason? Ninguém sabe o que está acontecendo. A cidade está um caos, mas as autoridades nos disseram que não há motivo para pânico. Mas as coisas estão feias por A câmera ergue. A imagem por entre os prédios é uma gigantesca nave espacial descendo, trazendo consigo uma névoa escura e trovões vermelhos como sangue. Enviaremos mais notícias assim que... A jovem nem sequer consegue terminar. Um impulso eletromagnético passa pela parede, desativa as câmeras e os monitores e faz com que as lâmpadas explodam. A plateia grita assustada, mas logo silenciam-se ao som da gargalhada de Jonathan Frey. A última entrevista. Eduardo da Costa Mendes.